Fala, torcida tricolor. Estamos juntos mais uma vez no Fluminense em Foco. Hoje o papo é quente e promete agitar os bastidores do nosso amado Flu. Mas antes de tudo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Vamos juntos trazer mais emoção e informações sobre o nosso time. Estamos numa fase crucial da temporada. Cada jogo conta, cada ponto é importante. O Fluminense está lutando na tabela, buscando se consolidar nas competições e trazer mais alegrias para nossa torcida. E é nesse clima de expectativa e esperança que surge uma bomba. Fiquem ligados, porque o que vem por aí pode mudar tudo. Vamos lá, fala, torcida tricolor. Que momento crucial estamos vivendo. O Fluminense está na briga por posições importantes na tabela. A cada jogo, a pressão aumenta. Estamos na reta final das competições e cada ponto conta. No Brasileirão, o Flu precisa de resultados positivos. Estamos ali, disputando as primeiras posições. A expectativa é enorme. A torcida vibra, e a esperança está em alta. Precisamos da força de cada um de vocês, e não para por aí. A Copa do Brasil também está nas nossas veias. Um torneio que pode nos trazer grandes emoções. A chance de levantar um troféu é algo que todos nós sonhamos. Cada jogo será decisivo. Cada lance, crucial, os próximos confrontos prometem ser intensos. O clima de decisão tomou conta das Laranjeiras. O time precisa se unir, jogar com garra e determinação. E a torcida? Ah, essa vai fazer a diferença. Vamos empurrar o Flu para a vitória. Mas, com toda essa pressão, como o elenco está lidando? Como isso impacta o ambiente no clube? O que Felipe Melo falou pode trazer à tona questões delicadas. E será que isso pode influenciar a moral do time? Estamos apenas começando a desvendar esse enredo emocionante. Acompanhe porque a história do Fluminense está apenas esquentando. E agora, a bomba que sacudiu os bastidores tricolores. Felipe Melo, um dos líderes do elenco, resolveu se posicionar sobre a situação de Zubeldia no comando do Fluminense. E não é qualquer declaração, torcedor. Ele trouxe à tona questões que estão na cabeça de muita gente. O que será que ele disse? A pressão é grande, e a torcida está atenta. A situação do nosso treinador nunca esteve tão em evidência. As palavras de Felipe Melo reverberaram nos corredores do clube e deixaram todos em estado de alerta. Melo falou sobre a importância do trabalho do técnico e como a equipe precisa estar unida neste momento. Ele entende a pressão que Zubeldia enfrenta e parece querer dar um apoio, mas também deixou claro que a cobrança é inevitável. A torcida quer resultados, e isso é um fato. O que se fala nos bastidores? Muitos jogadores estão na expectativa. Será que a declaração de Felipe vai ajudar a acalmar os ânimos ou vai aumentar a pressão sobre Zubeldia? Felipe Melo, com sua vasta experiência em momentos decisivos, sabe que palavras podem tanto unir como dividir um grupo. Ele já passou por situações semelhantes e sabe como a pressão pode afetar o desempenho da equipe. Os torcedores estão ansiosos e reagem a cada palavra. Para alguns, essa declaração traz esperança. Para outros, é um sinal de que a situação do técnico é mais delicada do que se imagina. E você, torcedor, o que acha disso tudo? Essa declaração pode mudar o clima dentro do elenco? Vamos ficar de olho nas próximas rodadas, porque a situação está fervendo. Felipe Melo não mediu palavras. Em uma recente coletiva, ele se manifestou sobre a situação de Zubeldia, e isso agitou os bastidores do Fluminense. O que ele disse? O volante destacou a importância do treinador, mas não deixou de apontar as dificuldades que o time enfrenta. Ele afirmou que todos precisam estar unidos e que a pressão é parte do jogo. Essas declarações ecoaram entre os jogadores. Muitos sentiram um alívio, outros uma tensão. Afinal, a figura de Felipe Melo é respeitada no elenco. Ele viveu altos e baixos em sua carreira e sabe como é estar sob pressão. A experiência dele traz um peso nas palavras. A questão é, será que isso vai ajudar a melhorar o clima? Nos corredores do CT, a conversa já começou.
Alguns jogadores acreditam que a manifestação de Felipe Melo pode ser um apoio a Zubeldia. Outros, no entanto, veem como um aviso. A linha entre apoio e crítica é tênue. A torcida também começou a reagir. Nas redes sociais, os comentários são variados. Há quem defenda o técnico e quem peça por mudanças. A verdade é que a declaração de Felipe Melo pode ser um divisor de águas. É uma esperança para alguns, uma polêmica para outros. O ambiente está carregado. E no futebol, a pressão pode ser uma faca de dois gumes. A pergunta que fica é: como isso vai afetar o desempenho do time nas próximas partidas? Ainda há muito a se discutir. O que será que vem a seguir? A pressão vai aumentar ou a equipe vai se unir em torno do treinador? A resposta pode estar mais próxima do que pensamos. As palavras de Felipe Melo ecoaram forte nos corredores das Laranjeiras. Quando um jogador tão respeitado se manifesta, o clima muda. As declarações dele sobre Zubeldia não são apenas opiniões, são um chamado à responsabilidade. Felipe Melo conhece bem o peso da pressão. Ele já viveu momentos decisivos da carreira. Sabe que a confiança de um treinador é crucial para o desempenho do elenco. Agora, o que será que os outros jogadores estão pensando? Estarão apoiando o técnico ou sentindo que a situação é insustentável? O clima no vestiário pode ser volátil. Alguns podem se sentir motivados a mostrar serviço, enquanto outros podem estar se perguntando se é a hora de mudar a abordagem. Uma declaração pode abalar a confiança ou unir o grupo em torno de um objetivo comum. Melo, com sua experiência, pode ser a voz que faltava. Ele sabe que o apoio do elenco é vital. E se a equipe não estiver coesa, as consequências podem ser desastrosas. As palavras dele podem criar uma nova dinâmica, ou intensificar as divisões. A torcida também sente essa tensão. Nas redes sociais, os comentários fervilham. Muitos apoiam Felipe, acreditando que ele está certo em se posicionar. Outros, no entanto, temem que isso possa agravar a situação e colocar Zubeldia ainda mais na berlinda. O que será que os jogadores pensam sobre isso? A palavra de Felipe Melo, portanto, não é só uma declaração. É um divisor de águas. Pode ser o que vai motivar o elenco a dar tudo em campo ou, ao contrário, gerar um clima de incerteza. A gestão dessa situação será crucial para o futuro do Flu. E aí, torcedor, como você vê isso? As palavras do Melo vão ajudar ou complicar ainda mais a vida do Zubeldia? Felipe Melo tem uma bagagem impressionante, e isso não é à toa. Ele já enfrentou situações de pressão em diversas fases decisivas da carreira. Estamos falando de Copas do Mundo, finais de campeonatos e até decisões de títulos em clubes. Cada uma dessas experiências moldou um atleta que sabe o que é lidar com a expectativa e a cobrança. A pressão é algo que sempre esteve presente na vida de Felipe Melo. Ele é conhecido por sua garra e determinação em campo, mas também pela sua capacidade de se posicionar. Quando ele fala, o futebol brasileiro escuta. E agora, com suas declarações sobre Zubeldia, ele traz à tona todo esse peso de sua trajetória. Vamos lembrar de algumas situações marcantes. Na Copa do Mundo de 2014, Felipe Melo viveu um momento difícil. Após a expulsão e a eliminação do Brasil, ele soube lidar com a pressão e se reinventou no cenário nacional. Essa resiliência é a mesma que ele traz ao Fluminense. Sabemos que ele não tem medo de se pronunciar, e suas palavras sobre Zubeldia ecoam não apenas dentro do vestiário, mas também nas arquibancadas. Felipe Melo sempre foi um líder. Ele já teve que unir seus companheiros em momentos de crise. Agora, o que ele faz ao falar sobre o treinador é, de certa forma, um chamado à ação. Ele pode estar tentando galvanizar o grupo, dizer que todos juntos devem apoiar o comandante, ou, quem sabe, apontar que mudanças são necessárias. A comparação com outros momentos da sua carreira é inevitável. Ele já viu treinadores serem apoiados, em outros momentos, demitidos. Então, quando Felipe se posiciona, ele traz toda essa experiência. O que isso significa para Zubeldia? Será que as palavras de Felipe são um empurrão para que a diretoria tome uma atitude ou um apoio para que o treinador se mantenha firme?
Além disso, a torcida está atenta. O que Felipe Melo diz ressoa entre os torcedores e gera expectativa. A emoção da arquibancada é palpável. A torcida do Fluminense, como sempre, se mobiliza. Eles sabem que cada palavra tem o seu peso e que, dependendo do que acontecer, a situação no clube pode mudar rapidamente. E agora, a pergunta que fica: será que Felipe Melo conseguirá unir o grupo ao redor de Zubeldia ou essa declaração aprofundará a divisão? O futuro do Flu está em jogo, e a próxima semana promete ser cheia de emoções. O que você acha, torcedor? A experiência de Felipe Melo será suficiente para estabilizar a situação ou estamos prestes a ver uma reviravolta? A torcida tricolor está a 1000 por hora. As redes sociais estão pegando fogo com as palavras de Felipe Melo sobre Zubeldia. E não é para menos. Os torcedores estão divididos, alguns defendem o treinador, outros pedem mudanças. Nos grupos de WhatsApp, a discussão é intensa. Felipe Melo tem razão, diz um. Zubeldia já deu o que tinha que dar, responde outro. Essa declaração veio em um momento crítico. A pressão é palpável, e o que o ídolo do Flu disse ecoa forte nas arquibancadas. A emoção da torcida é o que move o Fluminense. Cada palavra de Felipe Melo reverbera na paixão do torcedor. Ele é um líder, e sua posição pode ser o termômetro do que o elenco está sentindo. Há quem diga que Melo está do lado do treinador, buscando união. Outros acreditam que ele está acendendo um alerta vermelho. E o que isso gera? Esperança para muitos, mas também um clima de tensão. A torcida quer resultados. E com isso, a pergunta que fica é: como o Zubeldia vai lidar com essa pressão? Os torcedores estão ansiosos, e a expectativa é que o time mostre garra nas próximas partidas. As redes sociais estão transbordando de opiniões. O que será que virá a seguir? A torcida se sente parte do jogo, e cada declaração, cada decisão, transforma o clima no clube. Se a situação não mudar, o que será do futuro de Zubeldia? O torcedor quer saber, e nós também. O que vem depois desse posicionamento de Felipe Melo? A declaração de Felipe Melo sobre Zubeldia levanta questões importantes. Para muitos, suas palavras soam como respaldo. Mas será que é apoio ou apenas um reconhecimento da pressão que o treinador enfrenta? Zubeldia, que já tem seus desafios em campo, agora precisa lidar com a voz forte de Felipe. Para alguns, isso pode ser um alívio, uma forma de motivação. Afinal, um líder como Melo, com sua experiência em momentos decisivos, pode trazer uma energia positiva ao grupo. Se o elenco sentir que o treinador tem o apoio de jogadores influentes, isso pode criar um clima de união. Por outro lado, essa declaração pode ser um peso. A pressão de ter um jogador como Felipe Melo defendendo Zubeldia pode intensificar as cobranças. Se os resultados não aparecerem, a torcida vai querer respostas. E aí, será que a confiança se transforma em cobrança? O que parecia apoio pode rapidamente se tornar uma espada de dois gumes. Os torcedores estão vibrando e comentando nas redes sociais. Há quem veja isso como um sinal de que Zubeldia deve ser mantido à frente do time. Outros, porém, questionam se ele realmente tem o que é necessário para conduzir o Fluminense a vitórias em momentos críticos. A torcida está dividida, e isso pode afetar o clima no vestiário. E o que as palavras de Felipe Melo podem significar, então? Apoio ou pressão? Se Zubeldia não conseguir manter a equipe motivada e unida, a situação pode complicar ainda mais. Cada jogo se torna um teste para o treinador e seus jogadores. A responsabilidade é imensa. A diretoria do Fluminense certamente está de olho em tudo isso. Eles sabem que a opinião de Felipe Melo tem peso e pode influenciar decisões futuras. Se a situação não melhorar, a pressão por mudanças pode aumentar. Isso poderia significar uma reviravolta na comissão técnica, algo que a torcida não gostaria de ver. O futuro de Zubeldia está nas mãos dele e do elenco. Os próximos jogos serão cruciais. Como a equipe vai reagir a essa pressão? A torcida espera que Zubeldia mostre que é capaz de conduzir o Fluminense a grandes conquistas. Mas, e se ele não conseguir? O que acontecerá com o clima no vestiário e com a confiança do elenco?
Estamos diante de um momento decisivo. O que você, torcedor, acha que vai acontecer? Será que Zubeldia consegue virar esse jogo e se manter no comando? A expectativa é grande, e o futuro é incerto. Agora, vamos falar sobre as possíveis consequências das declarações de Felipe Melo. A situação está fervendo nos bastidores. O que podemos esperar para o time? As palavras de Felipe Melo podem resultar em mudanças drásticas no elenco. Uma declaração forte como essa pode gerar uma pressão imensa. Os jogadores estão atentos a cada movimento. Se o clima no grupo se tornar pesado, mudanças podem ser inevitáveis. Imagina só, se Zubeldia não conseguir unir o time, a diretoria pode agir. Trocas de jogadores ou até mesmo mudanças na comissão técnica podem ser cogitadas. Felipe Melo, com sua experiência, sabe que a pressão é parte do jogo. Ele pode ser um agente de transformação ou uma fonte de tensão. Os rumores já começam a circular. Jogadores podem se sentir inseguros, sabendo que o desempenho de Zubeldia está em jogo. E se isso afetar o rendimento em campo? O Fluminense precisa vencer e não pode se dar ao luxo de perder pontos. Por outro lado, se o time reagir positivamente, isso pode unir o elenco. Uma vitória sob pressão pode ser o combustível que o Flu precisa. Felipe Melo pode se tornar um líder ainda mais forte, galvanizando o grupo em torno de Zubeldia. A torcida está de olho e vibrando a cada movimento. Os gritos nas arquibancadas ecoam a esperança de que tudo isso se transforme em resultados positivos. Mas, e se as coisas não acontecerem como esperado? Enquanto isso, a diretoria observa tudo de perto. Como eles vão responder a essa dinâmica? O futuro de Zubeldia e do time pode mudar a qualquer momento. E você, torcedor, como imagina que essa situação vai se desenrolar? A diretoria do Fluminense não pode ignorar o que Felipe Melo disse. As palavras dele reverberam forte nos bastidores. A pressão está em alta e a cúpula tricolor precisa agir. O que será que eles vão fazer? A situação de Zubeldia é delicada. A diretoria, que já está atenta ao desempenho do time, deve estar avaliando as reações. As declarações de Felipe Melo podem gerar um efeito dominó. Um apoio assim não pode ser deixado de lado. Mas será que isso significa que a diretoria vai respaldar Zubeldia ou será o contrário? A pressão por resultados é constante. Os dirigentes sabem que a paciência da torcida tem limites. Cada jogo é crucial. Se o time não mostrar evolução, a cúpula pode se sentir obrigada a tomar uma decisão drástica. E se a diretoria decidir mudar o treinador? Essa possibilidade está no ar e pode ser uma bomba prestes a explodir. Os dirigentes têm que escutar o que a torcida está dizendo. O clamor por mudanças pode ser um sinal claro. Se a torcida não está satisfeita, a diretoria também pode ficar incomodada. E isso pode acelerar mudanças no comando técnico. Já pensou em um cenário onde Zubeldia não é mais o treinador? A reação do presidente e da diretoria é fundamental. Eles precisam demonstrar firmeza. O Fluminense é um clube que exige resultados. A qualquer momento, uma reunião pode ser convocada. As decisões são tomadas em momentos como esse, e a história do clube mostra que mudanças podem acontecer repentinamente. Enquanto isso, a torcida continua fervendo. O clima é de expectativa e tensão. O que será que a diretoria vai decidir? O futuro de Zubeldia está nas mãos deles. O apoio de Felipe Melo pode ser o que ele precisa para se manter, mas também pode ser um sinal de que as coisas não estão boas. E você, torcedor, o que acha que a diretoria deve fazer? Manter Zubeldia ou buscar um novo caminho? O futuro do Fluminense e de Zubeldia está em aberto e gera muitas especulações entre a torcida. A situação é tensa. Após as declarações de Felipe Melo, a pressão aumenta. O que será que a diretoria vai decidir? Os próximos dias prometem ser decisivos. O Fluminense precisa de resultados e o desempenho do time nas próximas partidas pode definir o destino do treinador. A pressão por vitórias é enorme. Cada jogo é uma final, e a torcida está ali, pronta para apoiar ou criticar. Zubeldia, por sua vez, sabe que a situação não é fácil.
Ele tem que encontrar formas de motivar o elenco e lidar com a pressão que vem das arquibancadas e dos bastidores. O apoio de jogadores experientes, como Felipe Melo, é crucial. Mas será que isso será suficiente? As especulações sobre possíveis mudanças no comando técnico já começaram. Nomes surgem nos bastidores. A diretoria pode estar analisando alternativas. Não é fácil, mas a história do Fluminense está repleta de reviravoltas. A torcida também não fica de fora. Nas redes sociais, muitos já começaram a debater. Zubeldia deve ficar, ou é hora de mudar? As opiniões estão divididas, e a expectativa é grande. A paixão do torcedor tricolor é imensa e tudo pode mudar em um piscar de olhos. Enquanto isso, todos aguardam. O que vem a seguir? Uma vitória pode trazer alívio, mas uma derrota pode ser o estupim para mudanças drásticas. O clima está eletrizante e a pressão só aumenta. E você, torcedor, o que acha? O futuro de Zubeldia está em suas mãos, e a cada jogo essa história se desenrola. O que será que acontece a seguir? E agora, torcedor tricolor, a grande pergunta que fica no ar é: o que vem a seguir para Zubeldia? A pressão está lá em cima, e o futuro do nosso técnico está em xeque. As palavras de Felipe Melo ressoam nos vestiários e nas arquibancadas. Será que ele terá apoio para continuar no comando ou a torcida clama por mudanças? As especulações estão a mil. A diretoria está atenta aos desdobramentos, e cada jogo pode ser uma final para Zubeldia. O que a diretoria tricolor fará diante de tanta pressão? Será que vão agir rapidamente ou deixarão a situação se arrastar? A torcida está dividida e ansiosa. Uns acreditam que Zubeldia deve ter mais tempo para trabalhar, enquanto outros pensam que é hora de uma mudança radical. E você, torcedor, o que acha? Está na hora de mudar ou devemos dar mais uma chance ao nosso treinador? Esse clima de incerteza gera um suspense que ninguém consegue ignorar. O futuro do Fluminense pode mudar a qualquer momento, e as próximas semanas prometem ser decisivas. Fiquem ligados, porque as emoções estão apenas começando.